Os Estados Unidos estão em crise, os eleitores estão mais divididos, a polarização está cada vez maior e parece que o país está perdendo espaço no cenário global. E isso explica muito do que a gente tem visto do lá. O que leva ao possível fim de uma hegemonia global como essa? É possível evitar? O Brasil está sendo afetado como pelas aventuras e desventuras do governo de ultradireita, de extrema-direita de Donald Trump nos Estados Unidos. Para ajudar a esclarecer essa situação, a gente hoje vai conversar com o professor e pesquisador Rafael Iores. O Rafael ele é doutor em História Latino-Americana pela Emory University e é professor titular do Departamento de História da Universidade de Denver, nos Estados Unidos. A gente pode até dizer que ele é praticamente o nosso correspondente nos Estados Unidos, né? E ele também escreveu um livro chamado Qual o Desenvolvimento? Os Debates, Sentidos e Lições da Era Desenvolvimentista, né? E, repito, colaborador da nossa revista já desde muito tempo, né? Tem artigos publicados nos números 103, 101 e 93. Agora vamos chamar esse grande colega, o nosso Rafael. Vamos lá, Rafael. No artigo chamado O Passado que Não Passa, Paralisia e Crise da Política Norte-Americana, Rafael, você diz que lugares com menor concentração de renda e escolaridade tendem a votar em figuras e ideias mais conservadoras. Explica pra gente um pouco desse negócio. Isso é intuitivo? Como é que é? É uma coisa meio iluminista, assim, quanto mais você aprende, mais você vira socialista. Sei que socialista de esquerda acha, né? Quanto mais culto você é, mais você vota na esquerda. Quem dera fosse tão Conta simples, aí. né? Em primeiro lugar, agradecer o convite, prazer estar aqui com vocês, aqui na... Cara, se o mundo fosse simples, a gente não tinha emprego. Se fosse, a gente não precisava da gente para explicar Pois o mundo. Pois é, mas não sei o que está dando na conta, ter algum conhecimento hoje em dia, acho que só faz a gente ficar mais angustiado. Mas, não, queria agradecer de fato, acho que a revista aí, converso com vocês, com o meio também, são sites para a gente pensar coisas de maneira um pouco mais inteligente, eu espero contribuir com isso. Não, você tocou no ponto aí, quer dizer, eu acho que, em primeiro lugar, há um pouco, não acho que é só essa mitologia iluminista, não. Acho que, de fato, o contexto urbano, a gente tem evidências históricas disso, né? Tanto na Europa como na América Latina, claramente, né? Espaços de maior intercâmbio entre pessoas diferentes. Por exemplo, no Rio de Janeiro, você está aí, né? Cidade portuária, vem a gente dos navios de outros países, traziam outras ideias. Então, as cidades, especialmente essas nas costas, tal, tendem a ser, historicamente, um ambiente mais, como diríamos assim, cosmopolita, né? Nesse sentido de ideias diferentes e tal. Claro que isso não é uma necessidade, né, sociológica, e eu acho que hoje nós vemos um contexto, por exemplo, né, só para tocar não só aqui, mas eu acho, por exemplo, o caso do Brasil, onde cidades grandes no estado de São Paulo, a direita tem ganhado nos últimos tempos de maneira muito forte, né? Então não é assim, não há uma necessidade, enquanto que, por exemplo, os grotões aí do Brasil, né, tem dado o PT nas últimas eleições. Então não há uma necessidade. Mas aqui, eu acho que ainda mais, você tem tido, isso não é só uma opinião, né, empiricamente, vários estudos demonstram isso, estatisticamente, né, o mapa dos votos, aqui, o mapa literalmente dos votos, o mapa, né, geográfico, onde é que estão essas pessoas. Você tem uma sociedade, eu acho que é uma coisa interessante pensar também, um pouco aí, já que nós estamos aqui falando sobre os Estados Unidos, mas em português, uma revista do Brasil, um pouco a perspectiva comparativa, né, sem querer forçar muito, mas nós temos aí aqui uma sociedade muito religiosa, né, onde a religiosidade não é, de novo, uma necessidade, mas tendem a ter essa visão um pouco mais simplória, talvez, né, ou binária do mundo, né, o bem, o mal, o certo e o errado. Então, você tem um eleitorado que tem verdades muito claras para eles, do que é como a vida tem que ser feita, né, e muito menos essa possibilidade de intercâmbio de ideias, né, que se coloca muito mais aqui nesse país, nos Estados Unidos, nas grandes cidades e nas costas do país, né? Tipo, o mapa eleitoral é muito claro, tanto do ponto de vista do voto urbano e rural, mas claramente entre os estados aqui que se chama aqui o meio do país, né? Colorado é uma exceção. Colorado é um estado que, nas últimas eleições, tem ganhado os democratas, né? Mas, historicamente, por muito tempo, chamava-se o estado roxo, né? Purple State, onde você poderia ter diferentes... um partido ganhar o outro. Era muito competitivo. Ainda é competitivo, mas nas últimas eleições tem dado sempre os democratas, desde o Obama.
Então, mas a maioria, o Colorado é circundado aqui por estados, engraçado, a cor dos republicanos é vermelha. Os estados vermelhos, né, e os democratas azul. Então você tem, claro, um mapa muito claro geograficamente distribuído. E aí nas grandes cidades, mesmo em estados mais vermelhos, você tem cidades importantes, por exemplo, a Geórgia, no estado onde eu morei também, em Atlanta, os democratas podem ganhar, que é uma cidade importante, uma cidade grande, quarta, quinta cidade do país, mas na Geórgia como um todo, né, os republicanos ganham. E aqui tem toda essa lógica do colégio eleitoral, dos distritos eleitorais, enfim, que você não precisa, você não não é um voto proporcional, né, ou seja, que a minoria também tem alguma representação, né, quem ganha leva tudo. Então, esses estados tendem a se consolidar como estados vermelhos aqui no meio do país. Em termos quantitativos, a maioria dos estados é republicano. Né? Não é só por uma questão aí de que hoje em dia tem a maioria. Numericamente, os estados os republicanos são muito, muito maiores, mais de 30 estados, dos 50. Agora, é claro, né, a população não é uma proporcionalidade perfeita na representação no Congresso, mas claro que alguma proporcionalidade, então você ainda tem um Congresso quase que dividido ao meio, né? Embora com essa lógica do colégio eleitoral e dos distritos eleitorais, você tem estados numericamente muito mais. Então, digamos assim, a região rural aqui tem de fato mantido de uma maneira muito consistente já há muito tempo, né, comunidades mais de cunho religioso, mais aguerridas ao discurso que os republicanos conseguiram desde o Nixon, nos últimos 50 anos, apresentar para eles, onde você toca em questões além da questão religiosa e apresenta o outro como menos religioso, o que não necessariamente é verdade. Você tem comunidades religiosas muito fortes, inclusive no Sul, né, historicamente entre os afro-americanos, que é democrata. Né? Então não é tão simples assim, mas apresenta muito essa coisa dos democratas como uma ameaça aos valores tradicionais da família, da pátria, da religião, a questão das armas, que é muito ativada, né, que é outro mito também, que os democratas tampouco têm uma visão muito de restrição ao acesso às armas, mas se martela muito isso, desde os anos 70 em diante, né, com Nixon, com Reagan, e depois, claramente, mais aqui nos últimos tempos, desde os anos 90, a oposição a Clinton e depois com Bush. E, claro, Trump sacode um pouco o Partido Republicano em vários aspectos, mas mantém muito essa ativação do voto com base no discurso conservador, religioso, Deus, pátria e família, digamos assim, né? Só que, além disso, um pouco, que acho que é o que acrescenta de maneira muito mais virulenta, né, o discurso do ódio, o discurso do medo, o discurso da vilificação da oposição, do que é visto como um inimigo a ser eliminado. Né? Isso o trumpismo reforçou muito. Já vinha se cultivando isso mais, de alguma maneira, desde o final dos anos 90, mas se acelerou muito aqui nos últimos tempos, né, com Bush, especialmente com Trump. Então, o eleitorado rural, ou das pequenas cidades, não necessariamente rural, dos estados, tendem a ser mais conservadores, mais religiosos, mais aguerridos à questão das armas, à questão do aborto, também uma coisa muito chave para eles. Esses pontos centrais que os republicanos conseguiram descobrir de uma maneira muito, muito forte de trazer temas não econômicos, né, ou seja, culturais, aborto, religião, acesso às armas, para ativar a sua própria base. E isso o trumpismo se valeu muito bem dessa situação também e tem funcionado muito bem para eles nos últimos tempos. Então, na verdade, campo não é campo, né? Campo é cidade pequena. Porque sempre que a gente pensa em campo conservadorismo, pelo menos na nossa banda aqui do lado de cá, a gente sempre pensava o campo no lugar onde o povo estava submetido a grandes proprietários rurais, a poderes religiosos, a pátria, não sei o quê. Mas isso não tem nada a ver, porque hoje em dia não tem mais ninguém morando no campo, porque você mecanizou toda a agricultura e continua conservador. Sim. Quer dizer, não tem... Não é o voto do cabresto aí, do coronelismo histórico aí, do Vitor Nunes Leal, aí, dos nossos grandes sociólogos brasileiros. Não é esse. Acho que em algum momento no passado, sim, mas hoje em dia não. Nos últimos tempos não é isso. De fato, você tem ainda, não sei, não saberia agora a estatística, mas você tem uma população residual, de fato, que mora em fazendas e tal, por volta aí de 10%, mas mesmo essas, com algumas exceções, alguns estados maiores e tal, Texas e tal, você está sempre próximo a uma cidadezinha. Né? Não é tão assim cidade contra campo da maneira binária também. Mas sim, são cidades menores ou cidades médias ou até grandes cidades. Por exemplo, aqui no Colorado você tem a cidade de Denver, que é a capital onde eu estou. Você tem, na verdade, a cidade agora que está se tornando e logo vai se tornar a maior cidade do estado, que é Colorado Springs, que é muito, muito republicana, porque tem a base da Força Aérea, então tem toda essa coisa militar também que ajuda muito esse discurso, né, dos republicanos já há muito tempo. Então também uma cidade grande, relativamente grande, por volta aí de 800 mil pessoas,
que também pode ter uma base forte republicana. O Texas também tem cidades grandes que também, né, os Texas como um todo é um estado republicano, há sempre essa expectativa dos democratas que eles vão conseguir virar, né, os grandes estados que eles querem muito virar, recentemente, que nunca não votou democrata de maneira consistente, ou recentemente, que é Texas, Geórgia e Arizona, é sempre essa eterna expectativa que vai acontecer essa virada para o campo democrata e nunca acontece. É uma coisa que a gente pode estar discutindo em relação ao voto hispano desses estados e tal, que é uma dessas expectativas. Mas não é tão binário essa coisa, cidade e campo. É mais cidades pequenas. Você tem também, nesses contextos de cidades médias, pequenas, só para voltar à questão religiosa, o que eles chamam aqui das mega churches, né? Essas enormes igrejas, né, que são quase um pouco modelo aí da Universal, lá na sede deles, tanto em São Paulo como que era a sede aí no Rio de Janeiro antes, né, que é quase que um estádio assim, né? Essas mega churches, enormes igrejas, o televangelismo também, tem muito essa coisa que é muito ancorada. Você sai de Denver, onde você não encontra essas igrejas tão enormes assim, protestantes em geral, evangélicas, mas você dirige uma hora fora de Denver, você começa a ver essas enormes igrejas, né? Mas de fato são estruturas assim, são pavilhões, né, onde você vê uma atrás da outra. Então isso é uma coisa que se ativou muito, né, nos últimos tempos, essa questão do voto evangélico, não de agora, mas claro que essa extrema direita, né, vamos diferenciar um pouco do Reagan, tinha alguns traços, né? Há alguns ecos já desse período, mas tanto do Nixon com a lei e a ordem, do Reagan com a questão de fazer a América grande de novo, você tem ecos, mas se radicaliza muito, né? Se radicaliza muito, especialmente em relação à vilificação do outro e a questão do voto do ódio. Eu acho que o Reagan e o Nixon tinham um pouco o voto do medo, mas era ainda um pouco a situação de o que eu ofereço para você. Quanto que Trump ele oferece essa coisa que é vazia, né? Você, como estudioso de ideologia melhor que eu, sabe, né? Que é um receptáculo aí que as pessoas colocam o que elas querem. Fazer a América grande de novo. Quem é que pode ser contra isso? Mas o que isso significa para cada um vai ser diferente. Então, fazer a América grande de novo e a emergência de extrema-direita nos Estados Unidos, você acha que está correlacionado com essa sensação de declínio, de queda de hegemonia americana no cenário global? Entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Você percebe essa sensação no eleitorado americano, desse status quo, e que seria inédito nos Estados Unidos, de decadência, porque, sei lá, eu nunca imaginei, eu não consigo ver nenhuma outra época dos Estados Unidos que os Estados Unidos tivesse a sensação de declínio, né? Sim. Sim, claro, o país passou por crises, acho que tem os dois contextos, né, só para tentar trazer, o doméstico e o internacional, né, que se reforçam, né, se reforçam mutuamente. Só para rapidamente a questão doméstica, é óbvio que a sociedade americana passou por crises econômicas já muito fortes, né, a Grande Depressão, de quase 100 anos atrás, mas você teve o quê? Um declínio, um achatamento, para usar um termo clássico aí do Brasil, da classe média nos últimos tempos. Desde os anos Reagan, passando pelos anos 90, se acelerou muito agora no século XXI. Tem a ver também com um déficit público absurdo da guerra do Iraque, do Bush e tal, mas muito a globalização, que é essa coisa complicada para entender a globalização, né? Especialmente para esse eleitorado do Trump. A globalização, em termos absolutos, foi muito boa para os Estados Unidos, evidentemente. Os Estados Unidos perderam com a globalização, é um equívoco, né? E setores da sociedade norte-americana ganharam muito com a globalização. Agora, houve perdas, como tudo na globalização, acho que uma coisa que dá para concordar que a globalização embora seja um enorme debate, ela é contraditória, né? Ou seja, há quem perdas e ganha ao mesmo tempo. Então, tem setores, especialmente a manufatura, desses estados que chamamos aqui o meio oeste, né? Michigan, Ohio, que são estados também muito competitivos, né? Eram mais democratas por causa dos sindicatos e se tornaram cada vez mais agora republicanos, muita base de voto muito forte no trumpismo nos últimos tempos. Você teve uma desindustrialização muito rápida do país. Então você teve uma perda dessa classe média baixa de empregos melhores, mais bem pagos, mais organizados, com sindicatos fortes, né? Isso é todo um projeto político também, especialmente republicano, de enfraquecer os sindicatos já há muito tempo e tudo mais. Então você tem uma crise econômica ou a sensação de uma insegurança econômica muito crescente na classe média norte-americana. E as pessoas tentando achar respostas a isso. Claro, e aí o populismo entra de maneira muito forte. Em cima disso, eu acho que não é um equívoco dizer que o cidadão médio americano, o eleitor médio americano, não é muito focado no exterior, é um voto muito paroquial, né, provinciano, doméstico, o seu bolso, isso ainda é muito verdade. Agora, claro que há uma sensação
né, de que a globalização, porque os republicanos se valeram muito bem disso, desde os anos 90, a globalização estava prejudicando o verdadeiro americano. E aí volta a questão da raça, por exemplo, que é o americano médio, que é esse americano da classe média, na classe C, digamos assim, né, dos sindicatos, desse meio oeste, por exemplo, né, e aí quem é o inimigo dessa coisa toda, que aí já existia desde os anos 90, com os republicanos clássicos, digamos assim, mas o trumpismo aprofundou muito isso. Quem é o inimigo disso tudo? A globalização, portanto, quem está se dando bem na globalização, que são os países que estão emergindo na economia global, vou voltar a isso agora, né? E também, claro, o exterior que nos invade, que é o imigrante de outra raça, de outra origem, de outra língua, que não parece com a gente, né? E que vem aqui tirar os nossos empregos. E sim, houve uma substituição de empregos demográficos em relação a esses empregos perdidos pela essa classe média baixa branca, né? E o imigrante, seja ele o imigrante pobre, hispano, latino-americano, ou o imigrante qualificado, indiano, chinês, né, nas costas, que vem trabalhar para o Vale do Silício. Então, se o cara tem a sensação que trabalhava em Ohio, numa fábrica de automóveis e ganhava bem, né? O seu pai fazia isso, você agora não vai ter chance. Se você olha lá no Vale do Silício, a grande maioria dos funcionários ganhando $200 mil por ano, você agora está ganhando 60 mil, né? O seu pai ganhava 80, você ganha 60, e você olha lá para o Vale do Silício, os indianos ganhando 200 mil, alguma coisa está errada com esse país, com a narrativa do que é o verdadeiro país. Então, tem isso. E aí, claro, há essa vilificação desse suposto inimigo interno que está invadindo a sociedade, manchando o sangue da América, com também os países que estão bem no mundo. Evidentemente, China, né? Mas alguns outros também. Aí, inclusive, volta um pouco essa coisa da crítica recente do Trump, que acelerou muito isso, né? Dos BRICS, das economias emergentes. Aí a Índia entra muito nisso também. Índia é complicado, porque a relação dos Estados Unidos sempre foi complicada. Se tenta como um contraponto à China, mas a gente tem visto agora que Modi e Xi Jinping estão se dando bem. Então, essas contradições todas. E o Brasil, acho que entra nesse contexto também, só para colocar aí como é que o Brasil, enfim, isso explica um pouco o que está acontecendo nos últimos tempos aí. Mas sim, essa sensação de uma perda de rumo, de uma decadência, que a América está sem rumo, né, isso já de antes, já do início do século XXI. E que, claro, dentro disso, quer uma resposta fácil. E o cara que vai conseguir dar uma resposta simples é o populismo, seja lá o Bush e fundamentalmente o Trump. Não, vota em mim e eu respondo. Eu vou fazer a América grande de novo, né? Uma América mítica, né? Evidentemente. Qual é a América grande de novo? Se a América que muitas pessoas querem voltar seria essa América dos anos 50, é uma América do Jim Crow, né? Da segregação racial, é uma América onde as mulheres não tinham as liberdades pessoais e de trabalho também, o acesso ao mercado de trabalho como tem hoje, né? Então, é claro que é uma América mítica, não era grande coisa assim também tão perfeita, mas existia essa percepção de que era mais ou menos a América que faz sentido para mim. Não é essa América mudando demograficamente muito rápida. Você tem estatísticas que mostram que daqui a 10, 15 anos, né, os brancos seriam a maior minoria. Olha só que loucura, né? Não seriam mais acima de 50% das pessoas, se tornariam a maior minoria, né? Você teria aí por volta de 45% de população caucasiana, digamos assim, e outras várias minorias, hispana, afro-americana, outras coisas, né? Isso é um choque profundo, né, para o cidadão médio norte-americano. Claro que nem todo acha isso um problema, mas, de novo, quem não vê isso necessariamente como um problema só tendem a ser, não há nenhuma linearidade nisso, mas tendem a ser pessoas mais bem educadas, mais expostas a um vizinho, ou seja, moram num bairro onde há um vizinho que fala outra língua, que vem de uma outra origem, o cara vem e te conhece e diz, que interessante, você é do Brasil, você é da Índia e tal. Agora, por exemplo, só para citar, eu estou num bairro aqui no subúrbio de Denver, subúrbio, lembramos aqui, não é a noção de subúrbio do Brasil, né? Sim. Subúrbio aqui é a classe média, que tem a casa, com jardim, aquela coisa toda, apesar do meu salário de professor conseguir aqui uma casinha no subúrbio, você tem vizinhos aqui que me cumprimentam, que acham interessante, tem um cara que tem um sotaque como eu, e outros que não me cumprimentam, né? Isso se acelerou muito nos últimos tempos, quando você começa a ver nos jardins das casas a plaquinha Trump ou a plaquinha Biden, né, nos últimos tempos nas eleições. E aí, quando eu não botei plaquinha nenhuma, mas você, como, né, sei lá, o cara ouviu eu falar com meu filho caminhando aí na rua e viu que eu tinha sotaque, eu estava falando em português, e a partir dali não me cumprimenta, né? Então há um estresse, há uma situação que passa por várias dinâmicas, essa sensação da deslocação, né, da sociedade, mudanças muito rápidas que não fazem sentido muito para as pessoas e a busca aí por soluções simplistas para problemas muito complexos. Isso que eu queria perguntar, né? Quer dizer, o imigrante, assim, ou ele é o bandido ou ele é o cara que rouba o emprego, não tem muita alternativa, né?
E as medidas que o Trump tem tomado, elas simplesmente têm como finalidade apaziguar a bilis e a raiva do eleitorado dele, ou você acha que alguma dessas providências realmente é capaz de reverter alguma coisa do declínio? Bom, está em jogo, né? Então é difícil prognosticar de maneira muito, muito categórica. Está em jogo agora. Há um bom tempo, acho que quando a gente começou a conversar em relação, inclusive, a esse artigo e outras conversas nossas em relação à situação atual dos Estados Unidos, eu era um pouco mais convencido de que não é o caminho errado para dar conta dos desafios do país. Né? E vou voltar um pouco isso. Acho que ainda em geral, errado. Mas ainda está em jogo. E eu acho que o trumpismo tem enfim, enormes contradições, mas uma delas talvez seja exatamente essa, talvez na porrada, que não é a maneira mais sofisticada de fazer as coisas, evidentemente, né? Você consiga, por exemplo, não sei, né? Por exemplo, eliminar os imigrantes, você permitir alguns empregos para essa classe C branca. Você pode forçar algumas empresas a, de fato, voltarem ao país, né? Não está acontecendo, não parece que vai acontecer. Né? E não acho que é a maneira melhor de fazer as coisas, eu quero aprofundar esse ponto agora. Mas ainda está em aberto um pouco isso, né? Por exemplo, com as tarifas, ele está... É um pouco a situação, eu tenho dito que o Trump, especialmente esse Trump 2, é tipo assim, eu vou me dar mal, eu vou botar fogo no mundo, vou botar fogo no circo, e eu vou me queimar também, mas eu entendo que eu tenho mais lastro para me prejudicar que os outros. Então, todo mundo vai doer para todo mundo, mas eu consigo aguentar essa dor, né, mais do que vários outros, ou que a maioria dos outros. Claro, a grande pergunta aí é a China, evidentemente, mas que vários outros que vão se dar mal junto, e esses vão ceder antes de mim, por exemplo, com as tarifas, essas outras questões. Agora, é claro que não é a resposta, nem só a resposta mais inteligente, como não é a resposta que se demonstrou historicamente a melhor, né, fundamental, não de maneira teórica, mas a história desse país. Esse é um país que, de novo, voltar lá para a depressão dos anos 30, 1930, né, a profunda crise, mas assim, uma coisa muito, muito grave, né? 25% da mão de obra ativa desempregada, uma queda do PIB de 60%, uma queda dos valores da bolsa de 90%, imagina esses números, né? Então, e aí você dentro disso, você deu respostas muito mais sofisticadas, né? Criar políticas públicas para reativar a economia, criar programas sociais para você, não pela bondade do coração do Franklin Delano Roosevelt, mas porque você precisa de consumidores na economia, né? Você criar programas sociais de amparo um pouco para isso. E aí, só para passar rapidamente para a questão da Guerra Fria, esse é um país que, em algum grau, eu sou ainda um pouco fruto disso, que claro que era a superpotência belicista da Guerra Fria, numa disputa existencial com o outro lado, né? Que patrocinou golpes ao redor do sul global, sabemos muito bem disso, então não estou querendo defender de maneira alguma o imperialismo norte-americano na Guerra Fria, mas é um país que também tinha um pouco mais de percepção de que não dá para ser só na porrada. A gente cria programas de intercâmbio de estudantes, de acadêmicos, de disseminar os valores da América, não é uma questão de defender ou não, mas que tinha um pouco mais essa coisa, não passa a soft power, né, que se chama, não passa só pelo militarismo e por tarifas, muito pelo contrário, vamos crescer a economia global, vamos criar organismos multilaterais, onde sim, outros vão ganhar também, mas nós vamos ganhar mais. E foi exatamente o que aconteceu, que é a história dos Estados Unidos desde do final da Segunda Guerra. Agora não. Frente a este contexto de mudanças muito rápidas, o cidadão médio está muito aberto para essas respostas populistas. E, claro, há um setor, né, aí do empresariado, do grande capital e do Partido Republicano, que na primeira vez do Trump eu ainda acho que estava um pouco ainda em disputa isso dentro do partido e entre, digamos assim, as elites que apoiam, alinhadas ao trumpismo, é de que respostas dá, que não pode ser só na guerra tarifária, não pode ser só no militarismo. Mas eu acho que hoje, sim, hoje esse grupo de pessoas que está alinhado com o Trump, seja no partido, que basicamente é o partido do Trump hoje, seja o grande capital norte-americano, e aí não é só o grande capital de antes, que era um pouco a disputa que existia desde os anos 90. As indústrias sujas, petróleo, armamentos eram republicanas. As indústrias do silício, Vale do Silício, eram democratas, né? A Bill Gates, a Microsoft, como exemplo paradigmático. Hoje não. As grandes empresas da inteligência artificial estão absolutamente alinhadas com o trumpismo. Então, nessa situação de como dar conta aos desafios da competitividade global, especialmente frente à China, né, o que seria a resposta para ser dada? Como você perde competitividade, seja na AI, seja nos painéis solares, seja em carros elétricos,
aprofunde, que é outra coisa que os Estados Unidos fizeram muito bem na Guerra Fria, investimento em educação, em pesquisa, né, para de fato ser era um grande lugar para as melhores universidades do mundo, que as pessoas do mundo inteiro vinham estudar, porque aqui estava a criação de tecnologia. Agora não, ou seja, ou nem tanto. Claro que ainda há muito disso, porque foi tão rico, então tem tanta gordura para quebrar, né, para cortar aí, mas a postura hoje, é isso que eu falei, eu vou botar fogo no circo. A resposta é, frente à perda de competitividade com a China, a gente não vai tentar, portanto, criar um carro elétrico melhor. Aqui, o Tesla, né, que é basicamente o carro que existe aqui, agora começou a entrar um pouquinho os chineses, mas menos que no Brasil, olha só que loucura, por causa das tarifas. Porque se não houvesse essas tarifas, não conseguiria competir com os carros chineses. Essa é a grande verdade. Então, qual é a resposta? Bom, faz carros melhores, então, né? Compete, de fato, com esse discurso do liberalismo norte-americano. Não, hoje em dia a gente vai fazer via tarifária, vai fazer no confronto mais aberto e direto, né? Sem nenhuma sofisticação, ou tentar manter um apelo, né, da imagem dos Estados Unidos no mundo, que é um contraste muito forte com os Estados Unidos da segunda metade do século XX com os Estados Unidos de hoje. Eu acho que isso, sim, não é a resposta que se demonstrou historicamente como a melhor, então, muito mais provável que não dê conta. Agora, de novo, não dá para dizer que, um pouco também, esse ufanismo, talvez, de alguns aí, não sei, especialmente no Brasil, os Estados Unidos acabaram e a China não é assim, nada é binário, nada é assim, uma gangorra, não é assim. Os Estados Unidos têm uma enorme capacidade, né, ainda competitiva, também na porrada, né, que em última análise é essa que eles estão trazendo, mas ainda existe uma enorme capacidade de capital humano, de educação, de investimento de capital, né? Eu acho que o jogo está sendo jogado aí, e isso ainda vai ser, até, digamos assim, nos próximos, 20 anos, essa disputa. E a China, por seu lado, também não é tão simples assim. Essa ascensão chinesa também tem as suas dificuldades, também tem toda essa questão num mundo muito mais complexo. Por isso que os paralelismos com a Guerra Fria também não tem que ser um pouco cautelosos, porque não é uma situação binária hoje em dia, né? É uma situação muito mais, talvez até mais precária em algum grau, porque você tem essas disputas todas ocorrendo num contexto onde o que funcionou muito bem para garantir, de maneira contraditória, não linear, o crescimento da economia global, inclusive nas margens, a melhoria dos países, né, em desenvolvimento, terceiro mundo e tudo mais, hoje em dia você tem uma situação muito mais complicada, né, da destruição do multilateralismo, do espaço da diplomacia, da conversa, né, e isso, claro, é um grande receio que qualquer pessoa que está prestando atenção deveria ter. Cara, já está rolando aí o quê? Já tem 2 anos de governo Trump e apoios a governos, incentivos à formação de uma internacional reacionária, tentar capturar a direita, não só do continente, mas enfim, para meio que servir o propósito da doutrina Monroe, né? Essa coisa da expansão americana. Como é que você tem visto, o que os republicanos têm feito aí em matéria de mudar o funcionamento da democracia? Em algum momento a gente começou a falar disso, do redesenho, do gerrymandering, né, dos estados. O que mais vocês estão fazendo assim? A gente estava conversando antes da gravação sobre os seus receios de que eles roubem a eleição. Sim. Que agora vale a pena roubar a eleição, né? Porque você joga o jogo enquanto está ganhando. Quando você está perdendo, você tira a bola, começa a roubar. Exatamente. O que estão fazendo aí, cara? Essa metáfora, para mim, é genial, né? Essa coisa do dono da bola. Né? Se eu não consigo ganhar, eu levo a bola embora. Que é exatamente, eu acho, em primeiro lugar, que os Estados Unidos estão fazendo isso no mundo. Né? Se o multilateralismo não é mais garante a mim a vantagem competitiva, né? Que ainda que outros ganhem, eu ganho mais, então eu destruo o multilateralismo. Né? É que é exatamente o que está acontecendo. E, de novo, essas críticas começaram já com Reagan, se aprofundaram nos anos 90, mas se aceleraram de maneira muito brutal na última década. Da mesma forma como você já falou, gerrymandering, né, que na verdade é uma palavra esquisita, né, que é essa coisa que vem lá do século XIX, na verdade, que é você criar o colégio eleitoral que lhe beneficie. Olha só, tem que dar um certo contexto para as pessoas poderem entender isso aqui, que na verdade é tão absurdo que parece que eu estou maluco, mas é porque é maluca a lógica. Você aqui tem um sistema político onde, na verdade, não são os eleitos que elegem o eleitorado que elege os eleitos. Em algum grau, os eleitos elegem o seu eleitorado. Porque, veja bem, em tese, a cada 10 anos com um novo censo, né, mas agora estão fazendo isso fora da lógica, inclusive normal, mas que já era bizarra, né, o partido que tem o controle da Assembleia Legislativa no Estado tem o direito a reorganizar os distritos eleitorais da representação dentro do Estado e para a representação do colégio eleitoral para o Congresso Nacional. Né?
não é uma instituição autônoma, independente, não partidária. Não, é o partido que tem a maioria na Assembleia Legislativa que faz isso. Assim como os partidos que organizam a eleição em cada estado, lembremos daquela loucura dos anos 2000, da eleição do Bush com o Gore, né? Quem decide como a eleição vai ser feita e como a contagem do voto, e, portanto, que voto vai ser anulado ou não, é o partido que tem o controle do estado. Para nós que lembramos, né, como isso foi importante, não só no Brasil, na América Latina, mas no Brasil em caso específico, aí a criação da justiça eleitoral, né, lá na metade do século XX, né, e aqui não existe isso. Quando eu falo isso para alunos meus em aula, eles ficam pasmos, que não precisa ser assim, né, que a eleição não precisa ser tão partidarizada e organizada assim. Então você tem uma longa tradição dos partidos no poder, controlando a Assembleia, reorganizarem os seus distritos eleitorais de maneiras que lhe garantam, né, aquele controle daquele reduto eleitoral. Aí talvez pareça um pouco mais o coronelismo que você falou. Agora, o que o Trump está exigindo, né, e o que o trumpismo tem feito de maneira muito mais aberta, mais escrachada, é isso que o trumpismo representa. Ele rompe todos os limites, o decoro, a normalidade, o que era possível, né, precedentes, que não existe, né? Ele está forçando, obrigando os estados a fazerem isso agora, sem a base de um novo censo, que seria mais ou menos a justificativa por que fazer isso agora, né? E de maneira abertamente que lhe beneficia. Por quê? Porque eles, de fato, têm medo, eles têm uma maioria, eu teria que olhar agora, mas são 10 votos a mais que eles têm só na Câmara Federal, e parece, pelas sondagens, que os democratas conseguiriam reverter isso. Então, você está reconstruindo os colégios eleitorais, claro, nos estados controlados pelos republicanos, que, de novo, são a maioria, de maneira que garantam, de fato, a impossibilidade, né, de perderem a eleição agora em novembro. Então, isso está acontecendo, só acelerando muito isso. Além disso, quer dizer, o que o trumpismo tem feito de maneira muito mais aberta agora do que a primeira vez é destruir agências reguladoras, né? Isso é feito de diferentes maneiras. Você tira o financiamento delas, não tem mais poder, você né, cria inoperável, né, porque não tem mais capacidade de fazer isso. Você cria legislações novas que em tese, né, de novo, por isso que tem tanta você que é advogado também, né, você tem tantos casos aí na justiça em relação ao que o Trump pode ou não, mas ele força de novo a barra, todos os limites do poder ou não do executivo, né, porque tem todo um pouco essa mitologia política em algum grau, como a maioria dos mitos tem alguma base real, mas é também uma mitologia, né, ufanista. Os checks and balances, né, esses poderes contra poderes, perfeito sistema, né, a maior maneira de realizar o sistema político da democracia moderna, Montesquieu, Babel, os três poderes. Isso é um pouco um mito, né, para começar. O executivo, de fato, lá criado há 250 anos atrás, não era muito forte, mas se fortaleceu ao longo das décadas, especialmente depois da Segunda Guerra, com a Guerra Fria. E tudo que você ponha o carimbo segurança nacional, você pode fazer o que você quiser. Você pode pensar que é lógica da Guerra Fria. É lógica da Guerra Fria. Se fala segurança nacional, faz absolutamente o que você quiser, né? Tira dinheiro, alocação e tal, e faz o que quiser. Você pode fazer uso de legislação excepcional também. Usa razão de Estado, inventa que tem terrorismo, inventa não sei mais o que, de que tem segurança, e você começa a usar legislação de exceção. Né? Isso já existia. Agora, o Trump, ele aprofunda isso ainda mais. E discute, por exemplo, as tarifas que ele fez, que depois, uma das poucas derrotas dele na Suprema Corte, onde de fato, em geral, acho que 80% dos casos ele tem ganhado, o que é muito preocupante também, porque é profundamente partidarizado. Quer dizer, o judiciário não está segurando o Trump. Não. De novo, o legislativo federal, é engraçado, uns 3 meses depois do início desse segundo governo do Trump agora, ou seja, em abril do ano passado, o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, o Mike Johnson, foi entrevistado, tipo assim, você não está preocupado que o executivo está tomando todos os poderes do legislativo? Ele disse, de maneira alguma, desde que se implemente a nossa agenda, maravilha. Estamos completamente favoráveis, né? É um pouco o reverso aí do que aconteceu com o bolsonarismo, né? O poder demais para o Congresso aqui, essa fagocitando tudo aqui no executivo. E o judiciário também não. Não, então, o legislativo não controla nada. O judiciário está absolutamente permitindo tudo. Eu quero só voltar à questão da tarifa. E agora a última coisa que ele tem feito é em relação à mídia. Né, de fato, atacando, e acho que eles vieram muito mais preparados dessa vez, né, grandes amigos bilionários que ele tem comprando CBS, as grandes cadeias de televisão, de jornais e tal. O Bezos comprou o Washington Post, né, para mudar totalmente a linha editorial. Então, agora, a CBS já foi comprada. A única que sobra um pouco agora é a tal da ABC,
que ele já tentou muito ir contra, mas, por exemplo, agora a própria CNN, né, que dizer que a CNN é um canal de notícias esquerdista não é correto, mas pelo menos é um pouco mais crítico ao governo Trump do que a Fox, né, e que são as duas grandes redes de notícias. Mas agora também está querendo que os amigos dele comprem, né, a CNN, que pertence a outro grupo, então que compre essa corporação, né, essa conglomerado da mídia que ele está fazendo. Precisa de assim, o quarto poder também está sendo erodido. Então, uma das pequenas perdas que ele teve na Suprema Corte nos últimos tempos, que é pequena porque, do ponto de vista numérico, mas é significativa, que é a questão das tarifas, que agora eles estão refazendo de maneira, parece muito mais legalmente difícil de que a Suprema Corte reverta, o que é preocupante para o mundo e para o Brasil especificamente, né, porque estamos aí nessa lista mais recente, foi essa questão das tarifas, porque a Suprema Corte é muito pró-capital. Além de ser muito republicana, é muito pró-capital. Então, não gostou um pouco dessa questão das tarifas, ou seja, é muito mais pró-mercado do que o próprio trumpismo, especialmente nessa sua versão agora. Então, não gostou muito dessa coisa tarifária e disseram que não havia legislação, porque era uma legislação que esta, sim, muito claramente diz que o Congresso tem o poder de botar tarifa. Não pode ser o Executivo na justificativa que eles usaram. E a justificativa era qual? Emergência nacional. E a emergência nacional era invasão de imigrante. Como a emergência nacional de invasão de imigrantes não tem nada a ver com nada, você aumenta a tarifa, né? Porque para proteger a América, essa coisa toda. Então, a Suprema Corte disse, acha uma outra razão. A Suprema Corte disse basicamente isso. Eles equipararam a imigração ilegal com em guerra, né? Com invasão estrangeira. Claro, exatamente. Não, é genial. Você usa, você faz a justificativa que você quiser, né? Se colar, colou. É um pouco o trumpismo também, né? E, tragicamente, em grande parte cola, porque a Suprema Corte tem dado, né, na sua maioria, muitas vezes não julga o mérito, mas deixa acontecer, deixa existir, essa coisa toda. Há perdas também, especialmente em alguns tribunais federais, mas mesmo esses, quando chegam essas derrotas, quando chegam à Suprema Corte é muito seletiva, não é uma Suprema Corte que funciona como no Brasil, onde basicamente ela tem que aceitar tudo que chega para ela. Aqui eles decidem, no início do ano, que na verdade começa acho que em setembro e termina em junho agora, as causas que eles vão julgar naquele ano. Eles escolhem, tipo assim, 20 temas constitucionais que a gente vai discutir. E leva o ano inteiro para dar uma decisão até junho. É um sistema bem diferente. E normalmente, claro, tem essas injunções, essas coisas emergenciais e tal, e no mérito, algumas que levaram em consideração, por exemplo, com o aborto que eles reverteram, e algumas questões do Trump que chegaram de maneira emergencial, quase todas, fora a questão das tarifas, o trumpismo ganhou. Então, de novo, o legislativo não está barrando, o judiciário também não. A mídia, né, está, enfim, sob ataque. Então, é uma situação muito preocupante. Então, se acelera essa questão de reorganizar os colégios eleitorais para poder impedir a derrota em novembro para os democratas. Os democratas estão muito achando que essa vai ser a solução, né? O sistema eleitoral funciona, as instituições estão muito fortes, enquanto que, na verdade, esse Trump, especialmente este agora, o 2, está muito, muito lá no urbano, assim, né? Corroendo as instituições, as agências reguladoras, as vozes dissonantes, na ameaça, na perseguição. Se você se levanta um pouco contra ele, jogam, que é muito que o Trump fez a vida inteira, né? O Trump o modelo empresarial do Trump, disso desde os anos 80, da família dele, do pai dele, da família do genro dele, né? Vende um condomínio lá e não entrega. Não entrega. E aí os caras vão para a justiça. E dizem, né, que a lenda urbana, que tem mais advogado nas organizações Trump do que arquiteto. Ou seja, as pessoas vão para a justiça, cadê minha casa? E o cara diz, não, o cara joga 300 processos contra você, você abre mão. Tudo que você pagou, você perde. Né? O cara entrega uma casa pior ou diferente, ou não entrega, e fica por isso mesmo. E assim ele foi montando o patrimônio dele. É um pouco isso que ele faz como político também. Ele ameaça, ele chantageia, né? Ele e os seus né, as seclas aqui todos, né? Que ele está também num governo agora onde você tem muito mais do que na primeira vez puxa-saco, né? Pessoas que de fato nunca, né, tem medo de dizer não, senhor, não pode fazer e tal. Então é muito séria o quadro institucional, político, sociológico, né, do país como hoje. E claro que isso tem impacto no mundo inteiro, porque não é um paizinho qualquer, né? Tem um peso. O governo parece que age como se fosse uma ditadura, né? Ele age como uma ditadura. O governo, não digo que o Estado é uma ditadura ainda. Bom, se fraudar a eleição, aí realmente a gente pode pensar... A lógica do governo é autoritária, sem dúvida. Absolutamente autoritária. Inquestionável.
E me diz uma coisa, para terminar, o que você está vendo aí da política do Trump em relação à América Latina e em relação ao Brasil nas eleições desse ano, hein? Pois é, claro, Porque né? vê essa história de que ele está bem com o Lula, mas depois veio o Marco Rubio puxar o saco da quadrilha, perdão, da família Bolsonaro. É porque a palavra tem o mesmo número de sílabas, tem uma Tá sonoridade, eu acabo certo, confundindo. É uma tá certo. coincidência, não tem nada a ver com Sim, sim. coisa nenhuma. Veja, quer dizer, primeiro está um pouco também essas correntes dentro do trumpismo, mas eu acho que é muito mais alinhada do que se diz. Só que o Marco Rubio é mais focado na América Latina, por razões óbvias, e mais ideológico que o Trump. O Trump é mais pragmático e está muito mais lá também por essas questões. O patrimônio da família Trump parece que cresceu $2 bilhões nos 8 meses. Olha o grau da coisa. Então ele está muito mais para isso lá. Então, claro que em algum momento o Marco Rubio traz para ele a coisa, ele vai decidir ou sim ou não, por exemplo, Cuba, né? Que está na bola 7 agora. Mas então, claro que parece que eles estão tentando, né, cada vez mais construir, além do que ocorreu na Venezuela, esse cenário onde você possa ter mais e mais intervenções diretas, indiretas, militares ou políticas, ou fake news, ou o que for, né, mas que a América Latina é vista, e eu acho que isso é muito forte, que é o tal da doutrina Monroe, né, ou seja, Monroe do Donald, que a América Latina é o quintal, de fato, eles veem assim, né? O Marco Rubio, por exemplo, é o quintal mesmo. Ele deu um discurso agora na semana passada no Senado, onde ele basicamente disse tais e tais e tais. A maioria dos estados, com exceção de Cuba, Venezuela e Brasil, interessantemente, né, não estão alinhados com nossos interesses. Quer dizer, não entendem os nossos interesses. Não os interesses hemisféricos, uma cooperação, né, a Comunidade Americana das Nações, não. Vocês têm que defender os nossos interesses, nossos Estados Unidos. Então, eles dão isso quase que como natural, assim, é difícil vocês mostrar para ele, mas está errado, está dizendo, mas por que está errado? Porque é assim que a gente pensa o mundo. Né? Então, o Marco Rubio está muito mais nessa lógica. Então, eles estão muito focados em garantir a hegemonia, digamos assim, né, na América Latina como ponta de lança para, um pouco aí, ecoa também um pouco a Guerra Fria, né? Se o quintal não está assegurado, como é que a gente vai poder ser levado a sério nas disputas globais que de fato estão em jogo? Né? Aqui é inegociável, né? Inegociável. Claro que o Trump acha que também Irã é inegociável, outras coisas, mas na América Latina tem que ser garantido. E aí, claro, eu acho que os dois grandes países, talvez a Colômbia entre um pouco nessa agora, como os grandes países da região, os três mais populosos, que é Brasil, México e Colômbia, mas especialmente México e Brasil, numa situação muito difícil, porque não dá para colocá-los assim como vilificação, como foi o Maduro, porque não dá, é irracional mesmo, para o Marco Rubio tão ideológico como tal, embora parece que ele esteja um pouco mais nessa linha agora. Mas, por exemplo, o México, né? Interessantemente, a Cláudia Sheinbaum está administrando surpreendentemente bem a situação, né? Mas claro que cede, porque senão como é que faz? Né? A dependência com o mercado norte-americano fora a fronteira é profunda, é muito difícil conceber isso. 80% das exportações manufaturadas dos Estados Unidos, do México vão para os Estados Unidos. Né? Como é que vai abrir mão disso? Então, você tem muita pressão lá. E eu acho que o grande país da região, né, o fanismo nosso, tamanho, população, territorial, economia, tudo mais, e importância geopolítica, como inclusive expressão da América Latina no mundo, diplomática, geopolítica, que é o Brasil, está numa situação muito difícil. Se comprou um pouco, eu sempre fui muito cético a isso, né? Essa coisa da mágica, como é que é a chemistry, né? Essa química que deu entre eles lá, e se achava que a coisa estava garantida. Quando que talvez o Trump até tenha alguma simpatia pelo Lula, não sei. O Trump, enfim, é tão, né, errático, idiosincrático. Agora, do ponto de vista da política de Estado, que é o Marco Rubio, porque o Marco Rubio, olha só, é a segunda vez na história, fora o Kissinger, né, a gente lembra como o peso do Kissinger na história geopolítica norte-americana recente. É a segunda vez que o chanceler, o secretário de Estado, é o assessor de segurança nacional. É a segunda vez, normalmente são duas pessoas para ter um contraponto e tudo mais. E o Marco Rubio acumula isso. Então, o peso do Marco Rubio nessas questões é muito forte. E ele tem essa visão muito binária, maniqueísta, aí também um pouco bem Guerra Fria, essa coisa, né, dos bons, dos maus, dos alinhados, não alinhados, e que não está alinhado vai ser alinhado, de alguma maneira. Isso quer dizer o quê? Bom, do ponto de vista concreto, os Estados Unidos vão invadir o Brasil? Não sei, acho que não é um cenário mais provável militarmente, mas vão construir esse cenário para pressões crescentes, essa questão, por exemplo, do PIX, que eu acho que de fato não vem de maneira alguma como aceitável essa autonomia, né, do PIX no Brasil como um sistema de pagamento, de cobrança, e querem que isso seja eliminado, e vão jogar isso muito pesado. Você pode... por exemplo, qual é o grande risco disso? Você decreta PCC como terrorista,
tudo é feito, porque terrorista e segurança nacional justifica tudo, você vai encontrar, porque isso vai existir, alguma transação do PCC no sistema bancário brasileiro, inclusive no Pix, e pronto, você cria uma situação que é um pouco o caso de Cuba, né? Não é que Cuba não possa fazer negócios com outras economias, porque, na verdade, o boicote americano é bilateral. Mas quem é a empresa que vai querer fazer negócio com Cuba para ser punida pelos Estados Unidos e perder o mercado americano? Então, os bancos, mesmo brasileiros, os grandes bancos brasileiros, que é muito concentrado em alguns grandes bancos, também estão muito cautelosos nisso, como é que vai fazer em relação às retaliações que podem existir, para ficarem fora de transações que existam. De novo, acho que não é tão simples, o Pix parece que é muito bem estabelecido, muito popular no Brasil. Eu, na verdade, nem tenho Pix, nunca usei, mas me parece que é assim. Né? Rapaz, você não faz ideia do que é. Você usa Pix o dia inteiro. E os bancos, inclusive, enfim, não acho que estão tão prontos assim, mas eu digo, as pressões vão se acelerar muito nos próximos meses. E aí seria ingênuo achar que... De novo, eu não acho que o Trump tem grandes amores pelo Bolsonaro, pela família Bolsonaro. Se fala da química das famílias, isso, na verdade, não deu muitos frutos. Tem um outro artigo que eu fiz sobre isso, falando também que apesar da questão familiar, nunca se deu muita coisa. Embora o bolsonarismo foi muito subserviente, isso é claro, né? Para variar. Mas não acho que seja essa a questão, então, mas é a tempestade perfeita. Você tem a questão ideológica do Marco Rubio, você tem os interesses das agências de cartão de crédito, do grande capital norte-americano, você tem essa questão de que dizem, não, mas veja bem, o Lula até pode ser um cara legal, você gosta dele, mas ele é perigoso porque ele é do BRICS, nessa coisa toda, então é melhor que voltem os bolsonaros, que vai ser muito mais subserviente, a gente pode manter nossos interesses no momento em disputa aí com a presença chinesa na América Latina. Então, acho que está se construindo aí um pouco esse cenário bastante difícil para a eleição e, bom, depois da eleição tem que ver o resultado, o que pode acontecer, tanto aqui como aí, especialmente. Mas os próximos meses, acho que tem muita turbulência, né, nessa relação bilateral. Rafael, brigadíssimo pela conversa, foi ótima. É difícil imaginar um tema mais quente que esse, mais preocupante que esse, que mais ocupa a nossa cabeça, né, para a gente que está preocupado com o destino da democracia e dessa capacidade enorme que os Estados Unidos têm, enfim, de impor a sua agenda simplesmente pela pressão e pela chantagem econômica. Né? Sim. Se você gostou dessa conversa, você também vai gostar de ler os artigos do Rafael que foram publicados na revista Insight Inteligências. Eu posso até dizer que o Rafael é o nosso correspondente da revista Insight Inteligência nos Estados Unidos. Né? E para mais conteúdo sobre política, relações internacionais, globalização, muito mais, você vai ter que conferir os nossos planos de assinatura da revista. Obviamente você não vai se arrepender, você que viu essa entrevista maravilhosa, né? E acompanha as redes sociais aqui da Insight Inteligência, do canal Meio, para ficar por dentro dos lançamentos e das novidades. E até o próximo Diálogos com a Inteligência. O Brasil entrou em campo e agora só se fala nisso. Mas sabe aquela parte do Brasil que o futebol não explica? A que mostra por que somos como somos, por que nos dividimos, como nos dividimos e por que, mesmo assim, ainda conseguimos torcer juntos, pelo menos por alguns dias. É essa parte que o time do Meio mostra. Tem conversas com o Meio, onde entrevistamos grandes nomes, como o cientista político Felipe Nunes, que destrincha o Brasil em 9 bolhas. É lá também que o Jairo Nicolau reconstitui 20 anos de eleições presidenciais. Tem o ponto de partida da série Nós Brasileiros, com episódios que mergulham fundo em quem somos como povo e como chegamos até aqui. Tem Democracia, uma história sem fim e mais produções originais sobre política, história, cultura e espiritualidade. Para quem quer entender o Brasil além do placar, exclusivo para assinantes premium por R$15 por mês. Vem conferir o nosso catálogo.